Ezequiel capítulo 40. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar fosse tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel de tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de um côvado e 4 dedos cada um. E ele media a largura do edifício, uma cana, e a altura uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral com uma cana de largo. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmeras da porta para o lado do oriente eram 3 desse lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares desse lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em forma das câmeras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados, e o átrio até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta, a entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Fez também nas câmeras janelas de fechar, e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmeras, e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmeras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo, e mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora,
100 côvados da banda do Oriente e do Norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do Norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo de 50 côvados, era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do Oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior, defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme suas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento e a largura, 25 côvados, e de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras, uma de uma banda e a outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme essas medidas, e as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme essas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior. E havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme essas medidas, e também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos conforme essas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme essas medidas. As suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos também tinham janela em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda. E eram suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares do vestíbulo, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas, de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto, e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida
para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e da outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda, aos lados da porta. 8 mesas sobre as quais se imolavam, e as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1,5 côvados, e a largura de 1,5 côvados, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punha os instrumentos com que imolava o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas e 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmeras dos cantores no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Esses são os filhos de Sadoque, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta, 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra.